Um bom dia a todos os meus amigos e amigas que seguem as minhas redes sociais, seja do Facebook, seja do YouTube, seja também do LinkedIn. Gostaria neste momento de enviar a minha mensagem de Páscoa, como habitualmente tenho feito durante vários anos. E a mensagem que eu quero dirigir a todos é mostrar que vivenciar a Páscoa da Ressurreição sem inserir-se no mistério é difícil de compreender. Veja que os novos tempos alimentados pelas elucubrações racionalistas que fundamentam o espírito da modernidade sempre serão um desafio para todos os cristãos. Afinal, ao se abordar o mistério central da vida cristã, é preciso ter consciência de que tal evento, como a Páscoa, está no limite entre tempo e eternidade, no qual nos envolve um acontecimento histórico e além da história. Daí a dificuldade, desde os primórdios da Igreja e com maior acento em nossos dias, de querer termos uma transparência total de todo o processo da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por quê? Não se pode viver a Páscoa sem entrar no mistério. Não é um fato intelectual. Não é só conhecer, não é só ler, é muito mais. É entrar no mistério, que significa capacidade de estupefação, de contemplação, capacidade de escuta e de escutar o silêncio, ouvir o sussurro de um fio de silêncio sonoro em que Deus nos fala. 1 Reis 19, 12. Portanto, entrar no mistério requer de nós que não tenhamos medo da realidade, que não nos fechemos em nós mesmos, que não fujamos perante aquilo que não entendemos, que não fechemos os olhos perante aquilo que parece problemas. Não os neguemos, não eliminemos as questões. Isso são palavras do Papa Francisco. De modo que é preciso ter presente que da cruz de Cristo emana uma força misteriosa. Talvez esse paradoxo da cruz é que desconcerta tantas pessoas ao confrontarem com a abundância, o bem-estar, a ganância do ter, do poder e do prazer, que mexe com o eu de cada um. Pois, minha gente, a cruz é um sinal contraditório. Principalmente para o mundo embebido no materialismo e desviado do fim último do próprio ser humano. A dificuldade de crer em Jesus ressuscitado só poderá ser superada
a partir do momento em que o próprio ser humano se entrega a Deus a partir da fé, que o próprio Jesus desperta em nós. Portanto, perder tempo buscando provas da ressurreição é querer apreender a intelecção o que está acima do tempo e do espaço. O testemunho dos apóstolos, da presença dele ao chegar, quando ele diz paz a vós, nos revela que o testemunho dos apóstolos não era fruto de alucinação, e sim a alegria enorme, surpreendente de que Jesus está vivo, ontem, hoje e sempre. E como estivera antes de todos os tempos, quando ele disse também, antes que Abraão fosse, eu sou. Nem tudo, minha gente, o que se pode trazer ao raciocínio é possível fragmentar de forma científica para a compreensão. E nesse sentido, somos impedidos a entrar no mistério. Através da experiência da fé, é possível, para que de alguma forma tenhamos um mínimo de compreensão daquilo que se passou entre o limite tempo e eternidade, ou seja, além da temporalidade. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, em uma cultura que ainda vive a percepção ligada apenas aos 5 sentidos, a capacidade de ir além do aqui e do agora se torna difícil. Embora se perceba que existem milhões de pessoas que já estão na percepção multissensorialidade. E a prova disso está nas novas gerações, que possuem uma sensibilidade muito mais apurada que outros. E partindo desse e de outro pressuposto de natureza ideológica, é possível entender a dificuldade frente a essa realidade. No entanto, a fé em Cristo ressuscitado não nasce em nós de maneira automática, e muito menos segura. Ela vai despertando em nosso coração de forma frágil e humilde, pois no começo é quase só um desejo que cresce, rodeado de dúvidas e de interrogações. É possível que seja verdade algo tão grande? É a pergunta que muitas pessoas fazem. Vejam que quanto é interessante observar que Jesus permaneceu ainda algum dia com os discípulos para justamente abrir-lhes a mente, para que pudesse compreender o que havia acontecido. E isso para que eles fossem testemunhas vivas e pudesse assim se transformar em discípulos testemunhas por fazer a experiência com Jesus. E assim pudessem pregar e levar adiante essa boa notícia para a humanidade. Ou seja, não estamos abandonados no tempo e no espaço, pois algo essencial e consistente nos espera no futuro. É bom frisar, meus queridos irmãos e irmãs, que nessa experiência de Deus, às vezes se levam anos para que a gente descubra a grandeza do mistério da ressurreição. Embora isso sempre dependa da atitude e da abertura de cada pessoa, de cada um de nós, para abrir-se a esse mistério. Nem tudo o ser humano pode compreender com a razão, pois a mesma está dentro da finitude histórica,
Daí a importância da humildade em afirmar: Senhor, eu creio. Encontrar-se, minha gente, com o ressuscitado é uma experiência que não pode calar. Quem experimentou Jesus cheio de vida, diz Pagola, sente necessidade de contar isso a outros. Transmite o que vive, não permanece mudo, transforma-se em testemunha. E Pagola continua quando diz: a testemunha comunica o que vive, fala do que lhe aconteceu no caminho, diz o que viu quando seus olhos se abriram, oferece sua experiência, não sua sabedoria, irradia e transmite vida, não doutrina, não ensina teologia, faz discípulos de Jesus. E é a partir dessa experiência pessoal que cada um de nós, cada cristão, pode e deve anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado para o mundo inteiro. É o testemunho da nossa própria experiência de fé que fará a diferença no anúncio. Quero desejar a todos neste momento uma feliz Páscoa. A Páscoa não de chocolates, de festas, etc. Mas a Páscoa em que Deus, dentro de nós, vive sempre, como sempre esteve em nossa vida, mas que pela Páscoa da ressurreição Ele nos resgata e nos atrai a Ele. E sempre que nós tivermos o cultivo de uma espiritualidade profunda, simples, mas autêntica, sempre vamos ter esse Jesus ressuscitado, vivo e presente em nós, e que nós vamos testemunhar aos nossos irmãos e irmãs. Feliz Páscoa a todos os meus queridos irmãos e irmãs que sempre acompanham os meus escritos, o YouTube, LinkedIn, o Facebook. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós.